do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos na nossa live, no nosso estudo dessa manhã. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e daqui a algumas horas o vídeo estará disponível no YouTube para que você assista em alta qualidade, porque às vezes no Facebook dá uma travada na internet e aí a imagem fica um pouco borrada, falhada. Então depois você pode assistir sem nenhum problema. Hoje nós estamos no estudo 4 da lição bíblica, Seja feita a sua vontade. Temos a presença do pastor Williams conosco hoje para nos ajudar no estudo da lição. E eu convido você aí onde você está a participar desse tempo com a gente. Se você tem a sua lição bíblica aí, pegue a sua lição bíblica para que você acompanhe o estudo. Pegue a sua Bíblia também. Nós iremos analisar os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus nesta manhã. Nós estamos nesse momento de pandemia, de isolamento social, não estamos ainda autorizados a nos reunir nos templos com todos os membros e por isso nós ainda estamos com a nossa igreja fechada. Mas você está aí na sua casa, neste dia que foi separado para isso. Então, pense que o seu lar neste momento pode ser o seu local de adoração, pois afinal Deus criou este dia, que é o santo sábado do Senhor, para que você o adore. Então eu convido você neste momento a louvar conosco. Como
encontra-se em Mateus 6, versículo 10 e depois o 7, 21. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Pastor William, conduz uma oração neste momento. Vamos orar a Deus. Pai amado, Deus eterno, Deus graças, Deus bondade. Nós louvamos, somos agradecidos a Ti, ó Deus, pela semana que tem nos dado, semana de atividades, e nós Te louvamos, porque após uma semana de trabalho, uma semana de atividade, alguns ainda dentro das suas casas, mas hoje é o Teu dia, e é dia de celebrarmos, é dia de adorarmos e agradecermos o Teu nome, Senhor. É dia de agradecermos a Ti pela vida, porque Tu nos criaste no 7º dia. Tu, Senhor, nos deste este dia para a adoração do Teu nome. Fizeste o homem à Tua imagem e à Tua semelhança, e deste este dia para que o homem pudesse lhe adorar, lembrar que Tu és o Criador. Foi Tu que nos fizeste e nos formaste. Por isso, esse é o dia de celebração para todos nós, de nos lembrarmos de que Tu és o nosso Deus, de nos lembrarmos que somos obras das Tuas mãos. E rogamos, meu Deus, em cada lar, onde as pessoas estão reunidas, que possam viver esse momento de comunhão, possam viver, Senhor, o momento na Tua presença, lembrando-se de Ti, ó meu Pai, adorando, engrandecendo e agradecendo a Ti, que és o nosso Deus, és o nosso Criador. E vem nos abençoar, meu Pai, na compreensão da Tua palavra, para que possamos continuar a cada dia, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais acerca da Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Então chegamos ao estudo 4 desta série de lições que tem o título Deus Conosco. O título desta manhã é Seja Feita a Sua Vontade. E aí, Pastor William, é fácil depender só da vontade de Deus, sem a nossa? O tema, né, dessa lição, Seja Feita a Tua Vontade, ele realmente é um tema, assim, vamos dizer, sugestivo, né? E realmente é uma coisa que confronta a nossa vontade, né? Quando eu vi o tema, Seja Feita a Tua Vontade, já logo a gente já encara as coisas da seguinte forma, que a nossa vontade ela deve ser confrontada. Tá? Porque você se colocar à vontade de outro, se colocar à disposição do que o outro quer de ti, do que a outra pessoa deseja de ti, você tem que fazer primeiro o quê? Se abnegar. E a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, tudo que nós vemos aqui no estudo dessa lição de hoje, ela exatamente nos chama para isso, para uma abnegação própria. Nós negarmos a nossa vontade para nos colocarmos diante da vontade do outro. E quem é esse outro, no caso? É a vontade de Deus. Então nós deixarmos muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo, para que nós possamos fazer com que a vontade de Deus ela possa se cumprir na nossa vida. O objetivo, então, do estudo desta manhã é apresentar o ensinamento do Sermão do Monte a fim de despertar a vontade de conhecer e viver a vontade do Rei na prática, não é? Porque em muitas vezes nós dizemos que seja feita a tua vontade, só que logo ali a gente pega o fardo. Desde que a tua vontade seja minha, né? Exatamente. Seja feita a tua vontade. Desde que a tua vontade seja minha, pode ser feita a tua vontade. Desde que ela não me desagrade. É. Né? É isso mesmo. Então, aqui na introdução, só de forma resumida, fala que Jesus reuniu alguns dos seus discípulos e foi até um lugar separado, não é? Um lugar distante de onde eles estavam, e aí ele começa o seu sermão. Esse sermão dura 3 capítulos, então ele falou bastante, né, pastor? Eu fico tentando imaginar ali quanto tempo durou esse sermão. Eu acho que foi um dia inteiro. Bastante, né? Porque são 3 capítulos. E é interessante que é o seguinte, foi um dia de ensinamento que hoje inspira livros,
estudos, sermões, práticas, ou seja, baseado em cada coisinha que Jesus Cristo falou ali, nós conseguimos construir histórias, nós conseguimos edificar pensamentos. Né? Quantos livros, quantos materiais foram escritos pegando cada pedacinho da palavra de Cristo ali, e o interessante é o seguinte, que cada coisa que foi escrita ali, ela serve para aplicação na nossa vida cristã. Né? Então, às vezes eu fico imaginando, será que Jesus Cristo começou esse sermão às 6 horas da manhã? Porque foi muita coisa que foi passada, porque ao ser registrado, eu acredito que os discípulos eu acredito que muito mais coisas ali foram ensinadas por Jesus. É que acaba se perdendo um pouco quando registra. Porque a Bíblia ela é um resumo. Sim. Então, eu não acredito que hoje, por exemplo, quando você vai assistir uma palestra ou um sermão, às vezes você pega ali e você anota o quê? Aquilo que lhe é mais importante. Sim, exatamente. Da mesma forma eu acredito que os discípulos, eu não sei se eles anotaram na hora, ou se eles ouviram e depois, conforme eles foram escrevendo, registrando o evangelho, eles foram levando. Jesus naquele dia falou isso aqui. Então, eu acredito que talvez muito mais coisas foram faladas ali naquele dia que se perdeu. Mas eu acredito que aqueles pontos que mais marcaram a vida deles, que nos servem para ensino, como diz o apóstolo Paulo, tudo aquilo quanto está escrito foi escrito para o nosso ensino. Então, tudo aquilo que foi para o nosso ensino, eles conseguiram gravar para que eles pudessem retransmitir a todos nós. A essência permaneceu. Por mais que tenha se perdido alguma coisa, mas a essência permaneceu, né? E aí, nós temos aqui então um manual de sobrevivência para a vida humana, não é? Porque ali são descritas orientações para viver em sociedade, conviver com o outro e viver a sua comunhão com Deus. Então é tudo. É um manual de sobrevivência para você sobreviver literalmente nessa terra, né? Então, já no tópico 1, ele começa colocando como título, né, no tópico 1, a cidadania do reino. Então aqui ele vai começar a descrever como deve ser um cidadão do reino. Quais são as características que nós devemos ter para sermos chamados de cidadãos do reino? E aí, pastor, como deve ser um cidadão do reino? Olha, na introdução aqui tem uma frase aqui que eu grifei, que o autor diz o seguinte: Jesus sabe o que as pessoas são, Jesus sabe o que as pessoas são, determina o que elas fazem. Sim. Isso aqui é interessantíssimo. Por quê? Se ele sabe aquilo que nós realmente somos, vai determinar aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Agora, quando nós falamos do cidadão do reino, e aí nós vemos o seguinte: o reino de Deus, ele é composto por pessoas totalmente diferentes umas das outras. E às vezes nós queremos que as pessoas, dentro da igreja, por exemplo, que nós vivemos o reino de Deus na nossa vida, mas nós vivemos esse reino de Deus numa comunidade chamada igreja. Que é o grande desafio, né? E esse é o desafio. Por quê? É você viver nessa comunidade, cada um ele tem aqui a sua forma, aquilo que ele é, que isso vai exteriorizar aquilo que ele é por dentro, e nós conseguimos conviver uns com os outros dentro da igreja, dentro desse convívio. Eu costumo sempre dizer o seguinte: a igreja, a nossa vida religiosa, com relação à nossa salvação, eu costumo pontuar duas coisas com relação à salvação. Nós estávamos no mar, Jesus vem num barco, ou Jesus, de repente, ele é esse barco, e ele nos salva do mundo. Ou seja, nós estávamos vivendo no mar, estávamos nos afogando nos nossos desejos, nos nossos delitos, nos nossos pecados, e agora, de repente, Jesus Cristo ele se apresenta como sendo a nossa salvação. E ele vem, então, ele nos resgata, ele nos tira da água e nos coloca no barco. Agora, dentro desse barco, existem regras. Dentro desse barco, nós não vamos poder viver como nós vivíamos lá na água, no mar. Nós vamos ter que seguir algumas coisas. Então, algumas coisas que nós fazíamos, vamos ter que deixar de fazer. Algumas práticas terão que ser esquecidas. Agora, se nós não nos adaptarmos as normas, as regras desse barco, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir chegar até o término da viagem, porque esse barco ele está indo à terra seca, ou seja, podemos dizer o seguinte: ele está indo numa viagem para a Jerusalém celestial.
Então, enquanto nós nos mantivermos dentro desse barco, nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Só que aqui dentro desse barco, nós vemos que é o seguinte, o cidadão que está aqui nesse reino, o cidadão que é o passageiro nesse barco, ele tem algumas características, cada um tem o seu perfil, e aí dentro desse barco, para que nós possamos viver de uma forma harmoniosa uns com os outros e harmoniosa para com Deus, nós temos que deixar a nossa vontade e nos deixar nos fazer ou nos guiar pela vontade do capitão desse barco, que é Jesus. Então aqui nós temos que nos abnegar, nós temos que deixar o que nós éramos para nós podermos viver aquilo que Ele quer que nós sejamos, para que nós possamos ser conservados dentro desse barco. Por quê? Se nós não nos adaptarmos às regras desse barco, se nós não nos abnegarmos, se nós tentarmos viver um conflito, cada um fazendo aquilo que era lá fora, nós não vamos conseguir nos manter nesse barco. No meio do caminho, muitos pulam de volta. Sim. Muitos abandonam esse barco. E por abandonar esse barco, nós vamos conseguir chegar na Canaã celestial, na terra celestial. Então, eu costumo dizer o seguinte, existem dois tipos de salvação. Essa que nós aceitamos Jesus e entramos no barco. E a partir do momento que nós, como cidadãos agora desse reino, que devemos nos adaptar a esse reino, né? E aí nós vemos o seguinte, o comentarista aqui diz o seguinte, que fica claro que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, contrariando os valores do mundo e as prioridades do reino são invertidas. Exatamente. Ou seja, por que são invertidas? Porque exatamente devido à diferença um do outro. Jesus Cristo, Ele não escolheu os mestres da sinagoga para serem os seus discípulos. Ele escolheu pescador. Ele não foi no óbvio, ele foi totalmente Exatamente. ao que esperavam dele. Né? Exatamente. Então, ele contrasta todo mundo. Sim. Ele fala, vai ter que pegar os estudiosos. Por que ele não pegou Paulo logo de cara? Por que ele não pegou Lucas logo de cara? Lucas era um médico. Lucas veio depois. Sim. Mas os seus 12 discípulos ali, ele pega pessoas simples. Ou seja, de repente, pessoas simples começam a pregar coisas assim, extraordinárias a respeito do reino de Deus, a respeito da palavra de Deus, onde as pessoas começam a ficar confundidas, né? É o que nós falamos no outro estudo, que ele via características que ninguém mais enxergava. Ou seja, é o que fala aqui, ó, Jesus sabe o que as pessoas são, Sim. daquilo que as pessoas são, determina o que elas fazem. Ou seja, nós olhamos o que? O exterior, né? Exatamente. Né? Agora Jesus Cristo não, Jesus Cristo ele nos vê o interior e ele vê o que nós vamos fazer lá na frente. Alguém conseguia enxergar em Paulo um pregador do evangelho? Em Saulo? Um homem que perseguia a igreja, que matava cristãos, um homem que ele deu o voto dele para o apedrejamento de Estevão. Sim. Olha só, ele foi uma pessoa que ele deu o voto dele, ele presenciou a morte do primeiro mártir da igreja. Ele estava ali, talvez incentivando até as pessoas. Agora, de repente, ele agora se coloca naquele lugar. Ninguém conseguia jamais. Você conseguiria ver Saulo ali incentivando as pessoas a apedrejar Estevão? De repente, ele agora se colocar também agora no lugar de Estevão. Então, é isso que Deus faz. Que são duas pessoas diferentes, né? Porque Deus, ele trabalha o íntimo. Porque nós sabemos o seguinte, às vezes a gente vê muitas mensagens, pessoas falando sobre Paulo, que Paulo era ruim, que Paulo era... Não. Paulo ele era zeloso. Sim. Porque quando ele fez aquilo por quê? Porque ele achava que matando Estevão, incentivando as pessoas a apedrejá-lo, ele estava fazendo bem para Deus. O zelo dele e o amor dele a Deus fez com que ele pudesse realizar aquilo. Aí Jesus Cristo precisou se colocar no caminho dele em Damasco para ele poder entender que a visão dele a respeito do reino de Deus estava distorcida. Era limitado. E aquele zelo que ele teve, né, de levar alguém à morte, agora passa a ser o mesmo zelo de colocar agora a vida dele em perigo de morte. E aí, ainda aqui no tópico 1, nós passamos pelo capítulo 5, que é o capítulo das bem-aventuranças, né, que nós costumamos dizer. São versículos muito conhecidos, que dizem sobre as bem-aventuranças. Talvez na sua Bíblia esteja feliz é aquele, ou felizes são aqueles. Em traduções mais antigas é colocado bem-aventurado, ou bem-aventurados são aqueles. E aí, pastor, quantas bem-aventuranças? 9, né? Ou seja,
Jesus está atrás de quem? Dos humildes, Sim. daqueles que choram, daqueles que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, aqueles que são perseguidos por causa da justiça e aqueles bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, ou seja, quando as pessoas mentem a seu respeito por causa da obra de Como Deus. foi injustiçado, né? Todas as pessoas que são injustiçadas. Então, ou seja, essa aqui é a composição daqueles que devem estar dentro do barco. Sim. Então, não está aqui as pessoas que são vaidosas, gananciosas, homicidas e tudo mais. Esses dentro do barco não tem lugar para eles. Entendeu? Mas são aqueles que são humildes, os que choram, os que são mansos. Agora, é lógico que quando fala-se aqui em humildade, as pessoas às vezes confundem humildade com pobreza. Você pode ser rico e ser humilde. Sim. Tá? Por exemplo, a pessoa só acha que humildade é sinônimo de pobreza. E não. É humildade de coração. É quando você reconhece o lugar do outro, é quando você reconhece o seu lugar. Entendeu? Então nós temos que entender humildade dessa forma. Porque se a gente imaginar, não, humildade é só o pobre, não. Se a gente olhar nas escrituras sagradas, nós vamos ver que muitos servos de Deus do passado, eles eram ricos, mas eram humildes. Porque sabiam que a riqueza não era deles. O coração de deles Deus, não estava naquela riqueza. Exatamente. É o que a palavra de Deus nos diz o quê? Que Seu tesouro. aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Né? Então nós não podemos ajuntar tesouros aqui nessa terra, mas ajuntarmos tesouros No céu. no céu. Né? E a Bíblia diz o quê? O amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de tudo, mas o amor ao dinheiro. Né? Então nós vemos que Deus procura esses bem-aventurados, ou seja, são essas aqui as pessoas que vão estar compondo esse barco, para que possam chegar até o final da salvação, né? Em terra firme. Vamos então para o tópico 2, a influência do reino. Esse tópico 2, ele é um pouco mais resumido do que o 3, né? Nós vamos Ele vai falar sobre a influência do reino. Como nós devemos influenciar outras vidas. Aí é que tá. Vamos lá, vamos nos prender a essa figura do barco. Né? Uhum. Nós estamos ali, cada um vivendo da sua maneira, e Jesus Cristo nos colocou para vivermos essa unidade nessa viagem, nesse barco chamado salvação. Agora, uma vez que Ele nos chama para estarmos nessa convivência, outras pessoas ainda continuam nesse mar morrendo. Continuam nesse mar se perdendo. Agora, Ele não nos chamou para ficarmos aqui, eu fui salvo e vou ficar sentado aqui e vou seguir a minha viagem até chegar na Jerusalém Celestial. Não. Já estou com o meu lugar garantido. Já estou com o meu lugar garantido. Não, esse barco tem lugar para todos. Mas para que outras pessoas também possam vir para este barco e nos acompanhar nessa viagem, nós devemos o quê? Influenciar essas pessoas. A palavra de Deus nos diz o quê? Que nós somos luz. Se nós somos a luz do mundo, qual a finalidade da luz? Ainda no capítulo 5, né, ele diz isso. Né? A finalidade da luz qual é? É mostrar o que? O caminho. Sim. Então nós devemos mostrar o caminho às pessoas, mostrar a palavra de Deus, que ela é lâmpada, né, de luz para o nosso caminho. Então, para que as pessoas possam ser guiadas, possam ser orientadas dentro da palavra de Deus, ela depende de mim, ela depende de você. O apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão conhecer a palavra de Deus se nós não pregarmos, se nós não falarmos? Como que elas vão ter fé? Como que elas vão crer? Então nós devemos o quê? Espargir luz para as pessoas. E espargir luz para as pessoas é trazer a essas pessoas o conhecimento da palavra de Deus. Aqui ele ainda fala que nós devemos ser o quê? O sal. São Qual dois é símbolos, né? Sabe, luz que ele Qual usa. é a função do sal? Dá sabor, realçar o sabor. Uhum. Você come uma comida sem sal, né? Ela fica aquela comida sonsa. Sim.
Então, às vezes a gente fala, nós somos o sal da terra, nós somos o sal da terra, então nós temos que salgar as pessoas. Também não podemos salgar as pessoas. Né? Tem crente que quer salgar os outros e aí não consegue trazer as pessoas para Cristo. Né? Nós temos que tomar cuidado com o fanatismo. Por quê? Porque o fanatismo religioso, o farisaísmo religioso, ele salga as pessoas. Ou seja, ele faz com que as pessoas sejam salgadas. Eles fazem com que, ou seja, nós somos o sal para dar o tempero certo. Tá? E além do sal, ele dá o tempero. Eu costumo dizer que o cristianismo, ele vem para nos dar equilíbrio na nossa vida. Quando a palavra de Deus nos fala, né, do fruto do Espírito sobre a temperança, ou seja, nós não podemos ser radicais, mas nós não podemos ser liberais demais. Inteligentes, né? Nós temos que viver o quê? Um equilíbrio. Então eu vejo assim, que Jesus ele veio para dar equilíbrio à nossa vida. Sim. Por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus, em tudo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ou, nós estamos debaixo da graça, então debaixo da graça pode tudo. Entendeu? Nós estamos nesse barquinho, né? Lembra do barquinho? Existem regras dentro desse barquinho. Então nós não podemos acreditar que estamos debaixo da graça e que pode tudo, porque dentro desse barco não pode tudo. Quem não se adequar às regras do barco é lançado fora do barco. Não vai ficar dentro do barco. Então nós temos que viver aqui uma vida de equilíbrio. Então a nossa influência nas outras pessoas, ela é que nós devemos levar à luz o conhecimento da palavra de Deus. E como sal, nós devemos também fazer o quê? Com que as pessoas possam conhecer o equilíbrio que é a palavra de Deus. E o sal ele ainda tem mais uma outra função, que é conservar os alimentos. Naquela época não existia geladeira, não tinha freezer. Então a carne, por exemplo, ela era conservada em sal. E nós também devemos conservar as pessoas dentro do quê? Do parâmetro da palavra de Deus. Isso aí, muito bem explicado, pastor. Já podemos então ir para o tópico 3, né? Justiça, a vida do reino. Agora ele começa a falar sobre justiça. Nós vemos aqui, como justiça, né, do reino de Deus, Jesus diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Ou seja, todo o ensinamento de Jesus, baseado nas Escrituras, vinha aqui, nos profetas e na lei de Deus. Então, mais uma vez, nós vivemos uma vida de equilíbrio. E essa vida dentro desse barquinho, ela existe uma justiça. Ela existe um ensinamento que ele é pautado dentro da palavra de Deus. Ou seja, as pessoas acham que podem vir e fazer o que querem. Não é vir e fazer o que querem. É vir e fazer o que o capitão quer que façamos. Nós temos que nos enquadrar agora dentro das regras desse capitão. Não fazer mais a nossa vontade, mas estarmos debaixo da vontade dele. Aí ele diz aqui, em primeiro lugar, os preceitos da vida do reino. Eles são desafiadores. Tratam da maneira como os cidadãos devem enxergar a vida humana e entender a pureza sexual, bem como o casamento, os juramentos, assim como os relacionamentos pessoais e a forma de tratar os inimigos. Ou seja, Jesus Cristo ele ensina o que aqui? Quando ele fala, nós devemos o quê? Amar ou odiar os nossos inimigos? Amar, né? É difícil, né? Muito difícil. Eu tenho que me negar. A pessoa pisou no meu carro, a pessoa me fez um negócio que de repente causou a minha dispensa no meu emprego, no meu trabalho. Mas mesmo assim eu tenho que orar para aquela pessoa, eu tenho que interceder para aquela pessoa me fez um mal muito grande. É um sacrifício. É um muito sacrifício. grande, né, para nós É um sacrifício. pensar nisso. E é interessante essa questão, né, de nós nos abnegarmos e fazermos a vontade de Deus, pelo seguinte, quando você vê uma pessoa passando por um conflito, aí você chega e fala, não, fulano, você tem que perdoar, você tem que passar por cima disso, não olhe para aquilo que a pessoa te fez. Legal. Na teoria. Mas quando isso acontece com você, como que você reage? Né? De repente, você está ali aconselhando uma pessoa, aí eu lembro até aquele episódio que Jesus Cristo fala, né? Daquele servo infiel, que ele foi lá, e o Senhor perdoou a dívida dele.
Pô, fui perdoado, legal. Mas aí tinha um outro lá que devia menos para ele. E ele foi lá e bateu no camarada lá com aquele. Aí aquele senhor chama, ó, por que você não fez com ele o mesmo que eu fiz contigo? Não te perdoei? Então, nós às vezes somos assim. Quando nós estamos do lado de fora, é fácil às vezes a gente falar, aconselhar e dizer, pessoal, fulano, perdoa, né? Não leva essa mágoa. A gente teoriza a situação. Né? Mas e quando isso é conosco? Será que nós também conseguimos? Porque é muito fácil às vezes a gente aconselhar. Então nós temos que viver isso realmente dentro de nós. Espera lá, eu aconselhei aquela pessoa a fazer isso, agora isso está acontecendo comigo. Ou seja, nós temos que ter a vida como um espelho. Para que nós possamos viver o quê? Porque a nossa justiça não é a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é diferente da nossa. Em segundo lugar aqui, Jesus enfatiza a prática da vida do reino. Né? São algumas questões aqui sobre o nosso relacionamento com Deus. São práticas devocionais. Temos o ensino sobre ajudar o necessitado com as motivações corretas. Ou seja, aqui Jesus ele nos ensina a orar. Não devemos fazer como os fariseus, né? Quando a gente orava nas esquinas, quando jejuavam, ficava com aquela cara de fome. Não tomavam banho. O que é isso na tua cara? Eu estou em jejum, né? Então a mesma coisa aqui. Faltava escrever, estou em jejum. Em jejum, põe uma testeira aqui, ó. Estou em jejum, não me ofereça nenhuma bala hoje. E aí, Jesus Cristo fala também da questão da nossa vida e comunidade com relação à questão da ajuda aos necessitados. Tem pessoas que ajudam os outros e aí sai colocando na mídia. Coloca, filma, tira foto, né? Ó, estou levando, agora nessa época de pandemia aqui, vamos levar a marmita ali que o pessoal está embaixo ali na Ernesto Gás. Aí tira foto, ó o que nós estamos fazendo. Estou entregando, eu acho interessante a vida de uma pessoa, que é o Ayrton Senna. Né, foi um grande piloto, né, um exemplo assim, de um atleta, né, de um esportista, só que muita coisa que ele fazia só se descobriu depois que ele morreu. Ele não usava essa parte dele, assistencial, de ajuda, ele não usava isso como marketing. Hoje existe muito artista, fulano ajuda lá o Hospital do Câncer, ajuda não sei o que. Ou seja, a pessoa usa isso como marketing para se autopromover. Agora, eu acho interessante que essas pessoas, depois que elas morrem, que você vai descobrir muita coisa que ela fazia. Essa é a verdadeira caridade. Essa é a verdadeira ajuda. A palavra de Deus nos diz o quê? Que aquilo que a nossa mão direita fizer não saia à esquerda. Né? Então, nós devemos fazer, ajudar sem ficar tocando trombeta. Exatamente. O desafio aqui é não querer a glória para si. Exatamente. É fazer pelo outro sem nenhum interesse. Sem buscar reconhecimento. Ou seja, não é isso? Faça a tua vontade. Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou fazendo a minha. Quando eu levo uma cesta, quando eu levo uma marmita, quando eu levo um prato de comida para alguém, eu estou fazendo a vontade de Deus. Ele diz o que? Tire fora, não me desses de comer, tive sede, não me desse de beber, né? Sendo estrangeiro, não me reconhece, não me abrigaste. Agora, quando nós fazemos essas coisas quietinho, nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos buscando algo em troca aqui na nossa vida. Mas Deus que nos vê em segredo, esse nos recompensará. E em Mateus 7,12 diz assim, para finalizar o tópico 3: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Então, é fazer pelo outro como se fosse para você. Exatamente. Com o mesmo cuidado, com o mesmo esmero que faça para você, faça para o outro também. Tópico 4, então, a convocação do reino. Agora ele convoca esse povo, ele chama esse povo. Pois é, a vida dentro desse barquinho ela não é uma vida fácil. A Bíblia diz que o caminho ele é estreito. Né? As pessoas acham que vir para o reino de Deus, servir a Deus, é fácil. É fácil entre aspas.
Porque a Bíblia diz o quê? Que quem me ama, esse guarda os meus mandamentos. Então, quando nós amamos a Deus, quando tudo isso que nós fazemos, né, quando nós nos colocamos diante de Deus por amor, nós abnegamos a nós mesmos, nós amamos a Deus de todo o nosso coração, fazer a vontade de Deus passa a ser um prazer para nós, passa a ser uma alegria. Por mais estreito que seja este caminho, por mais apertado que o caminho ele seja, nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. Nós temos prazer em obedecer. Então aqui ele nos fala que o caminho ele é estreito. O caminho estreito ele conduz à salvação. Então dentro desse barco, o caminho aqui é estreito. Existem regras, existe uma forma de viver. Não podemos viver da forma como nós vivíamos antes, para que nós possamos chegar ao término da nossa viagem. Então essa aqui é uma das colocações a qual ele faz. Todos são chamados para viver o reino de Deus. E a porta, o caminho de entrada, que é Cristo, ele é um caminho estreito para todos nós, né? Entre pela porta estreita, descrevendo que, embora seja correto, esse caminho é difícil. E são poucos os que se encontram nele, que entram nele. O segundo desafio é o processo do caminho. Durante a nossa caminhada é necessário identificar os falsos profetas, que vêm disfarçados como ovelhas, que na verdade são lobos esfomeados para impedir o avanço do reino. E aí nós vamos lá em Paulo, quando ele diz o seguinte, que nos finais dos tempos haveriam o quê? As pessoas ajuntariam para si mestres, que falariam coisas agradáveis aos seus ouvidos, elas criariam comichão nos ouvidos, e se desviariam o quê? Da verdade. Então, dentro desse barco, de repente nós podemos ainda ter algumas pessoas que se levantam para ensinar coisas diferentes, para criar os motins. Né? Às vezes a gente assiste filme, tem lá o barco, daqui a pouco alguém se levanta e cria um motim contra o capitão do barco. Então, dentro desse barco existem líderes que se levantam tentando criar motim para tentar desvirtuar as pessoas de permanecer no barco. Então, são aquelas pessoas do quê? São esses falsos profetas. São esses falsos mestres. Porque, às vezes, ali dentro daquele convívio, seguindo as regras do caminho, seguindo a palavra de Deus, talvez, ao longo da caminhada, muitos começam a achar que aqui já não é mais tão legal. E aí começa o quê? A querer achar pessoas que vão falar coisas que lhes são agradáveis. Coisas que elas vão gostar. Coisas que não confrontem. Coisas que não vai confrontar. Né? Hoje, a gente fala assim, hoje existe igreja para todos os gostos. Igreja para quem quer uma vida mais regada, uma igreja para quem quer mais liberdade. E aí? Como é que nós fazemos dentro desse barco? Qual delas, qual desses ensinamentos vai nos levar à terra seca? Né? Será que esses motins que estão dentro desse barco, todos que estão ali se amotinando, vão chegar ao término da viagem? Então, sim, nós temos que identificar isso. Agora, de que forma que nós identificamos os falsos profetas e os falsos ensinamentos? Com a luz da palavra de Deus que está lá atrás, que nós falamos no começo. É a palavra de Deus que nos ilumina. Nós somos a luz do mundo. E só podemos ser luz do mundo se nós estivermos espelhados dentro da palavra de Deus. E é ela que vai nos servir como regra para que nós possamos prosseguir no nosso caminho dentro desse reino. O pastor Cláudio Duarte usa uma frase muito interessante, que ele diz assim, que as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas só um caminho leva ao céu. Exatamente. Então as pessoas usam isso como desculpa. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva ao céu, que é Jesus, que é a verdade. Né? As pessoas elas querem muitas vezes criar atalhos. Exatamente. Não querem pagar o preço. Eu até vi um vídeo ontem, acho que foi no Face, não sei se vocês viram, porque quando as coisas começam a circular, todo mundo passa a ver. E o cara coloca duas bolinhas, uma bolinha vai no reto, e a outra bolinha, você chegou a ver esse vídeo? E a outra bolinha ela sobe e desce. Né? Ou seja, ela pega o caminho mais difícil. Só que aí o cara coloca, aí aquela bolinha que sobe e desce, ela volta primeiro. Do que a que foi no caminho mais fácil, porque a outra foi no caminho fácil.
A outra pegou o caminho mais difícil. Então, eu acredito o seguinte, que às vezes para nós chegarmos no nosso destino, na nossa salvação, na vida eterna, como eu digo, o caminho ele é estreito, ele é difícil. Mas nós vamos conseguir chegar primeiro no reino de Deus, com toda a dificuldade, com toda a turbulência que possa existir nesse caminho, mas ele ainda é o caminho mais seguro. Pessoas às vezes querem o caminho reto, que é aquele caminho sem dificuldade. Sem obstáculos. Sem né? obstáculo. E de repente esse caminho, esse atalho, ele pode te levar ao quê? A caminhos perdidos. Perder, E né? quantas vezes, né, eu trabalho com vendas, principalmente rodando fazendas, é interessante, que às vezes você vai num lugar e você fala assim, bom, eu estou indo aqui nessa estrada de chão, mas se eu pegar, eu vou cortar esse caminho. Uma vez aconteceu isso comigo. Né, eu estava em Castilho, visitando uma fazenda, e aí tinha a estrada, e tinha um carregadorzinho beirando a cerca. Eu falei, eu vou cortar caminho por aqui. Chegou lá no meio do caminho, o que aconteceu? Eu peguei um baita de uma banca de areia, fiquei encravado lá. Se eu tivesse ido pela estrada, Não teria o banco de areia. não teria um banco de areia. Então, muitas vezes, os atalhos podem fazer com que nós fiquemos no meio do caminho e não chegamos ao final. Exatamente. E aí, finalizando o sermão, Jesus diz assim, Jesus não, tem o versículo em Mateus 7, 28 e 29 diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Ele sabia do que ele estava falando. Não era apenas um ensinamento vazio como os mestres faziam naquele tempo. Não era algo teorizado, um texto decorado. Ele falava do fundo do coração. Na verdade, as pessoas já estavam cansadas, né? Quando João Batista ele aparece pregando na beira do Jordão, por que as multidões foram ouvir João? Porque era um discurso diferente. Entendeu? Era um discurso que trazia esperança. Entendeu? Era um discurso totalmente diferente do que estavam acostumados a ouvir na sinagoga. Então, as pessoas já estavam com sede de ouvir algo que pudesse saciar a alma deles. A alma deles estava precisando disso. Pudesse preencher a lacuna que Exatamente. eles tinham, né? Eles tinham essa lacuna. Então, quando João ele chega pregando o reino de Deus, as pessoas vão a ele serem batizados, e agora vem Jesus confirmando os ensinamentos de João, as pessoas se maravilhavam, porque aquela mensagem, ela tocava o íntimo, ela tocava a alma. Eu vi assim, talvez o que acontecia naquela época, era talvez o que acontecia com a igreja no século passado, onde as pessoas iam na igreja e só viam missas em latim. Sim. As pessoas não conheciam o Não latim. fazia sentido nenhum para elas. Não fazia sentido. Elas iam lá, era lida, era pregada, era cantado tudo em latim, eles não conheciam o latim e saíam e voltavam do mesmo jeito. Então naquela época acontecia a mesma coisa. Os sacerdotes, os mestres, pregavam a lei, pregavam Moisés de uma forma que não preenchia. Não tocava ninguém. Não tocava ninguém. Agora Jesus não, Jesus ele chega dando uma mensagem que as pessoas saíram de lá maravilhadas. Eu acredito que as pessoas saíram dali do Sermão do Monte aliviadas. Eu acho que elas não sentiram o tempo passar durante a mensagem dele. Exatamente. Porque, como o senhor falou, não foi rápido. Porque só de escrito foram 3 capítulos. Não, eu acredito que ele foi o dia inteiro. E provavelmente ele falou muito. E as pessoas não perceberam o tempo. Acredito que ninguém ficou levantando para ir ao banheiro. Ninguém ficou se incomodando com o tempo. Ninguém, ai, tô com fome, ai, quero sair daqui. Como a gente vê muitas vezes na igreja, quando o Um pregador tempo tão curto, né? prega um pouquinho a mais, as pessoas já começam a se levantar e ir embora. E aqui não aconteceu isso. As pessoas ficaram encantadas, elas ficaram ali, digamos, vou usar um termo aqui, hipnotizadas pelo que ele dizia, não é? É porque tudo aquilo que foi dito veio de encontro com a ansiedade que Eles as pessoas estavam. precisavam, né? E aí, para resumir, nós temos as 2 aplicações: conheça a vontade do rei e viva a vontade do rei. Resumidamente é conhecer e colocar em prática. Exatamente. Não apenas conhecer como eles conheciam muitas coisas, mas agora aplicá-las na sua vida diária. Né, nós somos chamados
do mar que vivíamos para estarmos agora, estar segurando o barco. Agora nós também temos que lançar a rede. Jesus diz que Pedro, vou fazer você agora pescador de homens. Então Jesus agora coloca Pedro nesse barco chamado salvação para lançar a rede para salvar outras pessoas. Então eu agora estou seguro aqui no barco. Então agora eu tenho que exercitar o que foi feito comigo. Também vou lançar a rede para trazer outras pessoas para esse barco. Até porque tem mais lugar, não só tem lugar para mim, cabe mais gente aqui dentro. Quanto mais gente, melhor, né? Exatamente. Desafio da semana. O Sermão do Monte é um ensinamento de Jesus mais relacionado à essência humana do que com a estrutura social, pois é quando as pessoas são o que precisam ser e passam a fazer o que deve ser feito. Os cidadãos do reino conhecem bem a vontade do seu rei e exercem influência espiritual, obedecendo a sua convocação, promovendo justiça na prática cotidiana e vivendo a vontade de Deus. Como desafio nesta semana, ore por sua igreja local para que a vontade de Deus seja conhecida e vivida por todos os membros. Estude os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e verifique se há algum ensinamento que não esteja sendo aplicado em sua vida e corrija-o. Feito isso, compartilhe este conteúdo com alguém que você conheça. Okay? Então nós vamos finalizar o estudo da lição. O pastor William vai dirigir uma oração neste momento. Pelo que nós aprendemos, por você que está aí no seu lar, por todos os pedidos, não sei se foram feitos pedidos aí nos comentários do Facebook, mas que todos vocês que necessitam dessa oração neste momento. Peço que você nos acompanhe. Amém. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus eterno, mais uma vez nós rogamos a tua bênção, a tua bondade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E diante daquilo que foi exposto aqui, nesta lição e dentro da tua palavra, ensina-nos, ó meu Deus, a fazermos a tua vontade. Muitas vezes nós somos brigões, muitas vezes queremos que a nossa vontade, que o nosso desejo, ele possa prevalecer. Mas a tua palavra, ela nos ensina que devemos abnegar a nós mesmos, que devemos deixar o nosso eu de lado e nos colocarmos inteiramente debaixo da tua vontade. Nosso convívio uns com os outros, na nossa vivência contigo, na nossa comunhão contigo, possamos a cada dia aprendermos a viver o reino de Deus em nossas vidas, praticando a tua palavra, deixando o nosso egoísmo de lado, deixando o nosso eu de lado e nos submetendo inteiramente à tua vontade e à tua palavra. Ensina-nos a sermos humildes e a reconhecermos os nossos erros e vermos também a qualidade do nosso próximo, do nosso irmão. Ensina-nos, ó meu Deus, a vivermos o teu reino como tu queres que nós possamos vivê-lo. Por isso nos ensinaste a tua palavra através desse sermão do monte. Senhor, que essa palavra possa ser espelho para as nossas vidas. Te agradecemos e te buscamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um louvor. Continue adorando conosco aí no seu lar e onde você está. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Yeah.
Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos e em todos permaneçam agora e sempre. Amém.